está se referindo, no plural, por conta das pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando a gente vai para João capítulo 1 vai reforçar essa questão da divindade, a divindade de Jesus e Jesus também como Criador. Diego. João capítulo 1. João 1:5. Não, perdão, pode João 1, do 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha o 4. A vida estava nele, e a vida era ele, a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Segura, Diego. Ok? Quem é o verbo aqui? O verbo é quem? Você sabe, né? Deus. Quem é? Jesus. E o verbo estava com? Deus. E o verbo era? Deus. E tudo foi feito por ele. E nada seria feito se não fosse por intermédio dele. Então esse versículo afirma Gênesis 1:26. Ok? Jesus estava lá na criação, muito claramente, não tenho dúvida disso. Então Jesus era Deus, Jesus é Deus, a divindade dele é inegável. Esse é um dos muitos textos na Bíblia. Quando ele diz, antes que Abraão fosse, eu era, né? Quando ele diz, o eu sou, ele se refere, né? Como o eu sou, ele está trazendo para ele essa divindade. Quando ele perdoa os pecados dos paralíticos, né? E os religiosos dizem assim, como é que você pode perdoar pecado? E ele, né? Ele diz que é mais fácil dizer, estão perdoados seus pecados ou levanta e anda. Jesus está dizendo, eu sou Deus. Então, a divindade de Jesus é inegável. A divindade do Espírito Santo é inegável, né? Vamos pegar aí Mateus 28. Mateus 28. O último capítulo lá, depois da ressurreição de Jesus, ele comissiona os discípulos, o 28, verso 19, Maria, isso. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok, esse também é um dos textos que atesta a divindade do Espírito Santo, porque o batismo não é só para ser feito em nome do Pai, é para ser feito em nome do Filho e do Espírito Santo. Tudo bem? Então nós temos vários textos na Bíblia, citei só alguns, que mostram a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem a palavra trindade, mas tem a divindade sendo atribuída aos três. Isso é muito claro. Tá bom? Então, quando falar de trindade, lembra, Deus um, pessoas três. Deus um, pessoas três. Tá joia? Pois bem, nós cremos na trindade? Cremos desse jeitinho. O nosso Deus Trino, quem criou todas as coisas, o nosso Deus Trino, ele é sustentador de todas as coisas. Isso é muito claro também na nossa definição de crença em Deus, de um Deus que criou e um Deus que sustenta. Ele está interagindo na humanidade. Porque no manual da igreja faz questão de, nesse artigo de fé, falar de Deus como criador e Deus como sustentador. Você sabe por quê? Porque existe a doutrina deísta, que é a doutrina que diz assim, que Deus criou todas as coisas, criou, Deus deu corda e disse agora se virem. É uma doutrina chamada deísta. Nós não somos deístas, nós somos teístas. Os teístas creem que Deus criou e Deus continua sustentando, Ele está no trono, né? Sustentando todas as coisas, interagindo com o ser humano. Ele tem um propósito para a humanidade, Ele vai restaurar essa humanidade e Ele vai reinar com o povo lavado e remido no sangue dEle. Então Deus continua interagindo, tudo bem? Pois bem, então é assim que a gente crê. Se alguém diz crer em Deus e crê de maneira diferente, esse alguém não é genuinamente evangélico. Vamos para a segunda. Nosso segundo artigo de fé, qual é?
Jesus Cristo. Vamos lá. Leia aí para mim, Michele, leia, Dione, ajuda aí, Dione. A definição de Jesus Cristo. O que é que a gente crê sobre Jesus Cristo? Só um detalhe, viu, aqui, Dione, se tu ler. Prestem atenção nas definições. Não é só dizer eu creio em Jesus. Você sabia que o espírita também diz que crê em Jesus? Mas ele diz que crê em Jesus, afirmando que Jesus é uma reencarnação. Foi reencarnando, 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 até chegar naquela pessoa, né, que morreu lá na cruz, aquela pessoa maravilhosa. O espírita, ao falar assim, Beta, que Jesus é uma reencarnação que foi se aperfeiçoando, o espírita está certo em dizer, que Jesus é aquilo ali? Ele está certo? Não. Então não é só dizer que crê em Jesus. Os mormons, eles dizem assim, nós cremos em Jesus, mas eles também dizem, Jesus, ele é irmão de Lúcifer. Porque Lúcifer foi criado por Deus, Jesus também foi criado, então nós chegamos à conclusão que Jesus é irmão de Lúcifer. Jesus é irmão de Lúcifer? Não. Jesus criou todas as coisas, inclusive criou Lúcifer, que depois virou Satanás. Então, gente, são coisas sutis, que se você não participa de um culto de doutrina, chega um testemunho de Jeová, chega um mormon, chega um espírito, diz, a gente também acredita em Jesus. Jesus é nosso espírito de luz. Não, senhor. Você tem que acreditar em Jesus do jeito que ele aparece na Bíblia. E como é que Jesus aparece na Bíblia? Aí a Dione vai ler agora. Como é que Jesus é revelado na Bíblia? Cremos em Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que ele é eternamente um com o Pai, que encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. E assim, duas naturezas perfeitas e completas, isto é, a divindade e a humanidade, se uniram em uma pessoa, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o Deus homem. Ok? Ok? É assim que está na Bíblia a respeito de Jesus? Sim ou não? Um ser 100% Deus, 100% homem, nasceu da Virgem Maria, na época ainda era virgem, né? Depois que Jesus nasceu, ela deixou de ser virgem, porque teve outros filhos, tá? Mas que não é o caso agora, depois eu dou uma aula sobre isso. As duas naturezas, divina e humana, se uniu em uma só pessoa, Jesus Cristo. Nós cremos dessa maneira, tá bom? Vamos mais, para outra. Qual é a outra? Terceira. Artigo de fé, terceiro artigo de fé, o Espírito Santo. O que é que a gente crê sobre o Espírito Santo, Davi? Cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que está sempre presente e operando eficazmente com a Igreja de Cristo e no seu interior, que está convencendo o mundo do pecado, regenerando aqueles que se arrependem e creem, santificando os crentes e guiando-os em toda a verdade que está em Jesus. Ok? Vocês leem a Bíblia, não leem? Então essa definição aqui que a gente crê do Espírito Santo, essa definição é bíblica ou não? Sim, totalmente bíblica. Vamos pegar pelo menos um texto bíblico que mostra essa pessoa do Espírito Santo agindo da maneira que está no manual da igreja. Vamos pegar João 16, vamos lá. João 16. Quem lê aí, Osana? 16, do 7 em diante, Gazen. Osana, lê aí, minha filha, do 7 em diante. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo
do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ok, até já é o suficiente. É só para a gente ratificar com um texto bíblico o que está no manual. É o Espírito Santo quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, ok? É o Espírito Santo quem nos capacita para vencer o pecado. É o Espírito Santo que purifica o nosso coração. É o Espírito Santo. Então, é assim que a gente crê a respeito dele. Essa é uma das atribuições dessa terceira pessoa da Trindade. Gente, alguma dúvida até aqui? Tá claro? Escuro, da minha cor assim, preto? Né? Tá claro? Se tivesse embaraçado, a gente para, a gente explica, para que você tenha total convicção da sua doutrina. Quarto artigo de fé. Todo mundo junto. Quando a gente fala o artigo de fé, todo mundo lê junto, hein? Quarto artigo de fé? Sagradas Escrituras, né? Ou seja, no nosso quarto artigo de fé, nós cremos na Bíblia. Nós cremos nos 73 livros da Bíblia. Amém? 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 O Dedé já me olhou assim meio atravessado. Gostei do olhar atravessado. Quando o pastor fala uma heresia, que o irmão assim fala, olha com o olhar atravessado, alguma coisa está errada, né, Dedé? Eu falei 73, Dedé me olhou assim, está errado, não está, Dedé? Uma salva de palmas para Dedé. Dedé, salva de palmas. Muito bem, Dedé. Muito bem, aqui não tem lugar para dormir, né? Fique ligado, viu? Se estiver dormindo, eu vou perguntar se você disser um amém. Não são 73 livros. Nós cremos em 66 livros. Quem tem 73 livros é a Bíblia Católica, que aqui tem toda uma história também, que eu passaria 2 horas explicando a história dos 73 livros, tá? Mas fica para uma outra oportunidade. A Bíblia cristã evangélica, ela tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, gente. Guarda isso aí. 66. 66. Tá bom? 66. Vamos lá. O que a gente crê sobre a Bíblia? Além de ser somente os 66 livros. O que mais a gente crê? Leia, Ingrid. Cremos na inspiração plena das Escrituras Sagradas, pelas quais entendemos os 66 livros do Antigo e Novo Testamento, dados por inspiração divina, revelando sem erros a vontade de Deus a nosso respeito, em tudo o que é necessário para a nossa salvação, pelo que o que não se encontra nelas não pode ser imposto como artigo de fé. Obrigado. Obrigado. Crê assim? Quem crê assim? É por isso que eu já ensinei várias vezes para vocês aqui. Eu sou muito cauteloso com revelagem. Não tem revelagem? Eis que te digo, varão dos olhos verdes. Como tu vieste bonito hoje para a igreja. Assim diz o Senhor, tem que ter cuidado com essas coisas. Ok? Porque presta atenção aqui. Qual é a grande revelação? A Bíblia. Gente que vive correndo atrás de profetas, de revelagem, é gente que não é bem doutrinado. Porque quem é bem doutrinado, mergulha na palavra de Deus. Tudo que é necessário para a nossa salvação está lá. Não tenha preguiça de estudar. Não tenha preguiça de se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Pastor André, então quer dizer que o senhor não acredita que Deus possa em algum momento usar alguma pessoa com uma profecia? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu sou cauteloso com isso. Ok? Quando alguém é usado para trazer uma profecia, para mim, geralmente, esse alguém traz com passagem bíblica.
Geralmente o que esse alguém fala, ele não traz novidade para mim. Ele traz algo para mim que Deus já falou comigo. De fora só vem uma confirmação. Quem entendeu, diga amém. Eu já li na Bíblia. Porque eu leio a Bíblia. Quem lê a Bíblia, diga amém. Um dia alguém passou meia hora na minha frente, meia hora, tal, e falou em mistério, rodou, tal, plantou bananeira, e foi, tal, e eu estava na frente dele esperando o recado. Ele diz, eis que o Senhor tem um recado para você. O recado, sim, eu diga, e ele, não, peraí, tal, e foi, meia hora, depois de uma meia hora, ele disse, Jesus te ama. Falei, eu já li isso na Bíblia, eu já sabia. Então, por que eu estou querendo falar isso aqui? Quando a gente se refere às Sagradas Escrituras, isso vem sempre à nossa mente, o que os reformadores, estamos no mês de outubro, o mês da Reforma Protestante, os estudiosos aqui sabem disso, né? A Reforma Protestante que aconteceu no século XVI, Martinho Lutero, João Calvino, John Hus, John Wycliffe, homens que Deus levantou para resgatar valores que foram deixados para trás pela Igreja Católica. E entre esses valores, um dos principais, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, que ninguém tinha acesso, só os padres. Aí Martinho Lutero disse, não, isso não está certo não. O povo também precisa ter acesso à Bíblia. E aí Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, daqui a pouco a Bíblia foi traduzida para outras línguas e chegou ao nosso país. As Sagradas Escrituras, entre os solas, da Reforma Protestante, um desses solas é Escritura, só as Escrituras. Nós cremos só nas Escrituras. Qualquer outra coisa que o Papa, que o pastor, que o padre, que a irmã Zefinha, que o profeta fulano de tal falar, se não está na palavra, não creio, querido. Não tenho obrigação de crer. Eu creio na Bíblia. Quem entendeu, diga amém. Então, na Bíblia Sagrada, 66 livros, tudo que você precisa saber para a sua salvação está lá. Acabou. Vá ler a Bíblia. Pronto. Vamos estudar a Bíblia, porque ninguém nos engana. Ok? Quarto artigo de fé, qual é? O quarto? Não, eu quero que você repita, Beta. Beta, fique calma. Fique calma, não brigue comigo não. Repita. Escrita por homens, inspiradas por quem? Por Deus. 2 Pedro, capítulo 1, vamos ler? 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 20 e 21. Quem lê? Tamara? Segunda Pedro 1, 20 e 21. Ruim? França, deu ruim aí, França. Para a gente ganhar tempo aqui, prepara lá, França, o microfone que eu vou lendo aqui. 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, homens falaram da parte de Deus, movidos, inspirados pelo Espírito Santo, para escrever esses livros. Ok? Fechado? Quinto artigo de fé. Pecado original. Obrigado, Beta. Gostei, Beta. Pecado original e pecado pessoal. Tamara. Cremos que o pecado veio ao mundo através da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e pelo pecado veio a morte. Cremos que o pecado se manifesta de dois modos: pecado original ou depravação, e pecado atual ou pessoal. Cremos que o pecado... É para ler isso? Vá, pode ir. Cremos que o pecado original ou a depravação é aquela corrupção da natureza de todos os descendentes de Adão,
razão porque o homem está muito longe da retidão original, ou seja, do estado de pureza dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando foram criados, e contrário a Deus, não tem vida espiritual e é inclinado para o mal, e isto continuamente. Cremos ainda que o pecado original continua a existir como a nova vida do regenerado, até que o coração seja inteiramente limpo pelo batismo com o Espírito Santo. Cremos que o pecado original difere do pecado pessoal, na medida que constitui uma propensão herdada para pecar, pela qual ninguém é responsável até o momento em que negligência ou rejeita o remédio divinamente providenciado. Cremos que o pecado atual ou pessoal constitui a violação voluntária de uma lei de Deus, conhecida, feita por uma pessoa moralmente responsável. Portanto, o pecado não deve ser confundido com limitações involuntárias e inevitáveis, enfermidades, faltas, erros, falhas ou outros desvios de um padrão de perfeita conduta, que são os efeitos residuais da queda do homem. Contudo, tais efeitos inocentes não incluem atitudes ou respostas contrárias ao Espírito de Cristo, que pode ser corretamente considerado pecado do Espírito Santo. Cremos que o pecado pessoal é fundamental e essencialmente uma violação da lei do amor e que em relação a Cristo o pecado pode ser definido como descrença. Ok, muito bem. Aí foi mais extensa a leitura, né? Eu vou mastigar aqui, tá bom? Tudo que a gente leu para você ter um entendimento ainda mais claro. Pecado original e pecado pessoal. Qual é a diferença? O pecado original é a depravação que todo ser humano herdou de quem? Adão e Eva. Pronto. Então, quando falar de pecado original, você lembra logo de Adão e Eva. A depravação que todos nós herdamos. É por isso que o salmista, no Salmo 51, versículo 5, ele diz que em pecado ele já foi gerado. Em pecado, né? A natureza pecaminosa herdamos desde que nascemos. E isso nos acompanha, isso vai nos acompanhando. Quando chega numa idade de entendimento do que é certo ou o que é errado, a partir de ali nós começamos a praticar que pecado agora? Ô Beta, obrigado Beta, uma maravilha. É o pecado pessoal. Pessoal, você está consciente do que é certo, o que é errado, e você agora, ok? Começa a fazer as escolhas para o errado, as escolhas para o pecado pessoal. O pecado original, ele traz a você essa inclinação para o mal. É tanto que o menino já nasce querendo botar o dedo na tomada, não é, fazer o que não presta. Essa inclinação. Tá bom? Mas nós só nos tornamos responsáveis diante de Deus quando chegamos à idade do entendimento, de discernir o que é certo e o que é errado, e aí nós começamos a optar pelo pecado. A partir dali nós vamos responder pelos nossos pecados diante de Deus. É por isso que nós queremos que uma criança, por mais que ela tenha o pecado original, se ela morre na sua inocência, tem a salvação, porque Jesus disse que o reino dos céus é das crianças. Mas chegou ao entendimento, aí você me pergunta, pastor, então qual é a idade? Eu não sei. Tem menino que com 7 anos já entende a coisa, é uma esperteza, né? Outro com 10. Na Bíblia não tem uma idade definida para dizer, a partir de aqui, a partir de agora, esse menino, né, é responsável pelos seus atos. Isso é muito de cada contexto, cada realidade do seu país, enfim, isso é muito complexo, tá bom? O pecado original, ele traz essa inclinação sempre para a gente fazer as piores escolhas e nos levar para longe de Deus. É a chamada propensão para o pecado. Quando é que essa escravidão, essa propensão é arrancada de dentro de nós? Quando
quando a gente se converte, é batizado com o Espírito Santo, que daqui a pouco nós vamos chegar lá, certo? O Espírito Santo, ele arranca de nós essa escravidão do pecado. Você, como cristão, em algum momento ainda pode cometer algum deslize. Alguns efeitos ainda ficam na nossa vida, a gente fica doente, mas a gente não é mais escravo do pecado. A escravidão, ela é arrancada no momento que você é batizado com o Espírito Santo. É tanto que o cara que bebia, ele pode até, de repente, passar, sentir um cheiro assim da bebida, mas pode até beber, mas aquilo não satisfaz mais ele. Ele não tem mais prazer naquilo. O cara que fumava, ele pode até fumar, mas o cigarro é como veneno na boca dele. Você entende? Porque ele não tem mais prazer naquilo. Diga glória a Deus por isso. O Espírito Santo é tremendo, é ou não é? Ele arranca da gente essa escravidão. Fantástico. Tá bom? Então, essa é a diferença entre pecado original e pecado pessoal. Nós cremos nas duas coisas. Tá joia? E essa é a definição. Vamos para a próxima? Aqui, chega. Volta para cá, para Gaslin. Deixa Gaslin perguntar aqui, né? Oi. Aí. Tá bom. Aí Em francês não, para não humilhar a gente. Em francês não, em português. Aí eu só fiquei na dúvida sobre uma parte de um slide que eu vi ali. Não sei se pode voltar no penúltimo slide. Penúltimo, aí. O outro. Pronto, nessa parte aí que fala sobre crimes no pecado atual, o pessoal constituir a violação voluntária de uma lei de Deus conhecida, feita por uma pessoa moralmente responsável. Assim, nessa parte, moralmente, uma pessoa moralmente responsável, faz referência ao Kim diretamente aí. Não, moralmente responsável é isso que eu falei para você, ou a pessoa que chegou ao entendimento do que é certo e o que é errado. O moralmente responsável aí, a ideia é essa. De alguém que está agora é responsável pelos seus atos, está consciente do que é certo e o que é errado e ele faz suas escolhas. Esse é o chamado moralmente responsável. Que, como eu lhe falei, tem uma idade definida, pastor? Não tem. Entendeu? Mas aí Felipe falou, né, diante das leis dos homens, aos 18 anos, o cara fez besteira, ele vai preso. Mas isso é aqui no nosso país. Tu vai nos Estados Unidos, o guri. Então, assim, esse critério das leis dos homens não dá para comparar com os critérios da lei de Deus. Ok? Então, as leis dos homens, de país para país, difere. A idade, maioridade, menoridade, não sei. Isso aí difere. Lei de Deus é quando a pessoa chega na idade de discernir o que é certo e o que é errado. Ele se tornou moralmente responsável pelos seus atos. Entendeu? Então, é essa a ideia. Tudo bem? É claro aí também? A Bíblia vai dizer, ensina ao teu filho. Você ensina e ele vai ficar consciente, né? Ele vai saber o que é certo e o que é errado para tomar uma decisão, uma posição. Numa certa idade, né? Numa certa idade ele vai ter essa consciência, ok. O que é certo e o que é errado. Ok? Garlin, tudo bem? Vamos na próxima? Vamos na próxima? Expiação, ou redenção. Expiação ou redenção é a mesma coisa, tá, gente? Expiação, redenção. A mesma coisa que nós vamos explicar agora o que é essa doutrina. O que é a doutrina da expiação ou redenção? Quem lê? A Isa, Celino, lê aí. Cremos que Jesus Cristo, pelos seus sofrimentos, pelo seu derramamento do seu próprio sangue e pela sua morte na cruz, fez uma expiação completa para todo o pecado humano, que essa expiação é a única base da salvação e que é suficiente para cada pessoa da raça de Adão. A expiação é graciosamente eficaz para a salvação daqueles que são incapazes de assumir a responsabilidade moral
e para as crianças na idade da inocência, mas para aqueles que são moralmente irresponsáveis. Somente é eficaz quando se arrependem e creem. Ok? Entenderam também? Precisa de uma explicação mais detalhada? Não, né? Eu acho que foi autoexplicativo aí. A expiação é o sacrifício de Jesus Cristo, oferecido pelos nossos pecados, né? Uma vez arrependido dos nossos pecados, essa expiação que ele fez é suficiente para salvar qualquer pessoa. Ei, preste atenção aqui também. A Igreja do Nazareno acredita na expiação ilimitada. O que é expiação ilimitada? É o sacrifício de Jesus oferecido por toda a humanidade. Não é só pelos eleitos, só por algumas pessoas. Jesus só morreu por algumas pessoas, não. Jesus morreu por todo mundo. Qualquer pessoa que crê, que tiver fé nele, pode nele alcançar salvação. É verdade que no final dos tempos, né, nem todos serão salvos. Porque a expiação falhou? Não. Porque as pessoas que são responsáveis pelos seus atos, né, não decidiram caminhar com Cristo, não decidiram tê-lo como Senhor e Salvador. Mas que ele morreu por elas também, ele morreu. Então é assim que a gente crê. Alguma dúvida sobre isso? Não, né? Pois bem. Sim, aí aqui tem uma coisa interessante também, né? Quando ele diz assim, lá no começo, que Jesus, a expiação de Jesus é suficiente para salvar as crianças, que eu falei para vocês, né? As crianças no seu estado de inocência, e é suficiente para salvar também aquelas pessoas que nasceram com retardo mental, né? Não sei se você tinha dúvida sobre isso, né? Ô pastor, o camarada tem retardado, né? Não entende nada. Passou a vida inteira, viveu 50 anos, 60 anos, e agora ele não entende o evangelho. Se ele morrer assim, ele vai para onde? Nem os loucos errarão, né, o caminho do céu. Então, vamos lá. Espera aí, tem que ser no microfone. Vamos supor, eu chego na minha velhice, né, como crente, e de repente eu perco meus sentidos mental. E aí? Foi melhor ainda. Entendeu agora? Não foi melhor ainda, porque já era salvo como crente, e agora como retardo mental, perdeu, salva 2 vezes. Viu ali? Tá tranquila, tá sossegada. Mas tem a outra dúvida. O camarada viveu um tempo cônscio da sua vida, e, sei lá, aos 25, 27 anos, perdeu o juízo, e agora? Ele vai responder pelos 27 anos. Né? Aí, pois é, os 27, 20, até o juízo. Acontece isso, acontece ou não? O cara viveu cônscio, mas de repente pirou o juízo. Né? Aí ele vai responder pelo tempo de consciência diante de Deus. Vamos nós. O que mais? Quem é a outra agora? Hein? Ele vai responder. Se ele nos 27 anos só fez besteira. Mas nos 27 anos ele estava bom. Nos 27 anos ele estava bom. Então pronto. Fala, socorro. Microfone. Eu queria saber aquelas pessoas que são dos sítios de antigamente, que nunca ouviu falar de Jesus. Só Maria, José, Padre Inciso, né? Meus avós lá atrás não falava de Jesus, era só isso aí. E aí, como fica? Serão julgadas pelo que elas tiveram de revelação. Ninguém na humanidade ficou sem uma revelação. Romanos 1 não diz? Que a natureza revela Deus. Então, essa pessoa vai se apresentar diante de Deus e vai responder pelo que ela teve de revelação à sua disposição. Ela não teve a revelação de Cristo, mas ela teve a revelação da natureza. De alguma maneira, né, a natureza revela Deus. Foi isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, procurou esclarecer. Ok? Nenhum católico. Bom, ele ouviu de Jesus? Não, tem muitos católicos que creram, né? Creram em Cristo,
viveram naquela, né, ainda numa religiosidade, mas alguém que realmente creu, alguém que creu em Cristo, né, de alguma maneira vai chegar um tempo que sai de lá. Sai porque a religiosidade incomoda, tá você aqui. Não, a gente não vai por esse caminho aí. Não é porque ela é boa, não. Eu sei. Pronto. É por Cristo. Salvação em Cristo. Eu tenho certeza de uma coisa. Alguém que está na igreja católica, em qualquer outra igreja, que ouve de Cristo também. Vamos ser honestos aqui, né? Tem algumas pregações de padre, de alguém que apresenta, tá bom? A mensagem de Cristo. Tem alguém que está ouvindo. Martinho Lutero foi o grande reformador. Ele era o quê? Ele era católico e era padre. Agora tem uma coisa que chega um momento que o aprofundamento bíblico incomoda. Você crê em Cristo, dá uma vida piedosa diante do Senhor, mas você começa a se aprofundar no conhecimento bíblico, uma coisa ou outra, há um incômodo, e aí naturalmente aquele alguém pode ter certeza que sai dali. Era isso que eu ia falar agorinha, porque... A outra que era beata, tu era beata, era? Mais ou menos isso. Quando eu vivia dentro da igreja católica, eu sentia, sim, um incômodo, que eu via certas coisas e eu dizia, meu Deus, isso não está certo. Não é só você. E é por isso que, assim, eu decidi sair da igreja e eu disse ao meu marido, não, eu quero algo que vai além disso aqui, que está errado. Então, se eu era conhecedora um pouco da palavra de Deus, mesmo na católica, eu sabia que algumas coisas ali estavam erradas, e é por isso que eu procurei outro caminho para mim. Ok, então de alguma maneira Cristo já estava sendo revelado ali, e estava. Vamos. Não tenha dúvida. Próxima. Graça preveniente. O que é a graça preveniente? O que é a graça preveniente, Jorge? Cremos que a graça de Deus, através de Jesus Cristo, é concedida livremente a todas as pessoas, capacitando todas as que querem arrepender-se do pecado para a justiça, crendo em Jesus Cristo para perdão e purificação do pecado, seguindo as boas obras agradáveis e aceitáveis à sua vista. Ok. Cremos também, é para ler? Vá. Cremos também que a criação da raça humana, à imagem de Deus, inclui a capacidade de escolher entre o bem e o mal e que, assim, seres humanos foram feitos moralmente responsáveis, que pela queda de Adão se tornaram depravados, de maneira que agora não podem voltar nem reabilitar-se à fé e à invocação de Deus pelas suas próprias forças e obras. Ok, vamos lá então. O que é a graça preveniente? A graça preveniente é a ação de Deus na vida do homem, quando o homem ainda está lá no mundo. Quando você estava lá no mundo, lembra? Quando eu estava lá no mundo. A graça preveniente estava atuando, capacitando a gente para voltar-se para Deus. Situações, circunstâncias que aconteceram na nossa vida, era toda uma ação dessa graça preveniente, para trazer a gente para onde a gente hoje está, aos pés de Cristo. Se não fosse essa graça preveniente, nós não teríamos condição nenhuma de voltar-se para Deus. Por quê? Porque a gente estava moralmente corrompido e só querendo pecar, era ou não era? Aí vamos pegar aqui o exemplo lá da igreja católica. A graça preveniente está atuando na vida de muita gente lá. Sim ou não? E tantas outras igrejas, lá no bar, lá no prostíbulo. A graça preveniente está trabalhando, capacitando a gente para tomar essa decisão de voltar-se para Deus. É por isso que nós, nazarenos, afirmamos o seguinte: não fomos nós que escolhemos Deus, foi Ele que nos escolheu. Ele que nos escolheu, a graça foi lá, e a graça está atuando na vida de todo mundo. Agora, é óbvio, mediante esse agir da graça de Deus, ok? Algumas pessoas respondem a essa graça e dizem: eis-me aqui, Senhor, não tem para onde eu ir, só Tu tens as palavras de vida eterna. E outras pessoas não respondem a essa graça.
Mas que a graça estava disponível a todos, estava. Quem entendeu? Pronto. Então, graça preveniente é isso aí. Próxima. Zé. O arrependimento. O que é arrependimento? Cremos que o Espírito de Deus dá a todos os que quiserem arrepender-se a ajuda gratuita da penitência do coração e a esperança da misericórdia, a fim de que possam crer para o perdão, para a vida espiritual. O arrependimento, que é uma sincera e completa mudança da mente no que diz respeito ao pecado, incluindo um sentimento de culpa pessoal e um afastamento voluntário do pecado, exigido a todos aqueles que, por ato ou propósito, que fazem pecadores contra Deus. Ok. Então, em síntese, o que é o arrependimento? É você sentir a dor, a tristeza de ter pecado contra Deus. E aí, você agora, certo? Dá uma reviravolta na sua vida. Começa a produzir um outro fruto na sua vida. Você sente a dor do pecado e você muda de vida. Não é só sentir a dor, porque só sentir a dor é remorso, não é? Mas não muda. Então, arrependimento é sentir a dor, ter uma mudança de mente e uma mudança de atitude. Ok? Então, nós cremos assim. Sem arrependimento, ninguém chegará a Deus. A graça preveniente estava trabalhando lá na nossa vida, quando a gente estava no mundo, para trazer a gente ao quê? Ao arrependimento. O Espírito Santo convencendo a gente do pecado, da justiça e do juízo. Tá joia? Então, depois do arrependimento, qual é a nossa outra doutrina central? Justificação, regeneração e adoção. Não vamos ler agora, a gente vai ganhar um pouquinho de tempo. Eu vou sintetizar aqui. Justificação, o que é? É a condenação que estava sobre nós, por causa do pecado, sendo removida agora. Por quem? Por Jesus. Ele justificou você. Ele se colocou no seu lugar lá no tribunal e tornou você uma pessoa inocente na morte dele lá na cruz. Se você crê nele, você agora é um inocente. Os teus pecados foram apagados, foi removido. Você não deve mais nada. Digam glória, eu pensei que vocês iam marchar, fazer alguma coisa. Então, justificação é a condenação removida. Regeneração é o novo nascimento. Você nascer de novo. Lembra de Nicodemos, capítulo 3? Importa nascer de novo, Nicodemos. Tem que nascer da água e do Espírito. Então, regeneração, nascer de novo. E adoção. Adoção é ser adotado por Deus como filho através de Jesus. Tá bom? Então, quem foi adotado aqui? Amém? Um dia eu fui falar para um crente, você é adotado, ele disse, eu adotado. Eu disse, tu está achando ruim ainda, miserável? Fosse adotado. Então ele nos adotou como filhos. E hoje nós podemos chamar Deus de Abba, Pai. A gente não era filho, a gente era o quê? Criatura somente. Esse negócio do camarada, todo mundo é filho de Deus. Isso não é bíblico não. Todo mundo é criatura de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. João capítulo 1, versículo 12 vai dizer isso. Tudo bem? Claro? Vamos para inteira santificação ou santidade cristã, Inteira santificação ou santidade cristã, que é a camisa 10, da nossa doutrina. E como eu já falei aqui para vocês no começo do culto, essa doutrina da inteira santificação é uma doutrina muito difundida pela igreja do Nazareno. Por isso que quando a gente pergunta, qual é a doutrina da igreja do Nazareno? Muita gente já levanta, santidade ao Senhor, santificação.
Porque a igreja de Nazareno fala muito sobre a santificação. Não que a gente não dê importância, não dê ênfase aos outros artigos. Mas uma das doutrinas que a gente mais enfatiza é a doutrina da santificação. Porque sem santificação ninguém verá Deus. Hebreus 12, 14, tem que ser santo. O Senhor disse, sede santo porque eu sou santo. Então vamos lá, como é que funciona a doutrina da santificação na vida do crente? Pelo menos 4 estágios, Felipe, tu lembra? 4 estágios, Rivelino deve lembrar. Daquele curso lá que eu dei 200 anos atrás. Os 4 estágios da santificação na nossa vida. 4 estágios. Primeiro estágio, santificação inicial. Quando você é salvo por Jesus, no momento que você é justificado, regenerado, adotado, ali começa um processo de santificação. É a santificação inicial. Depois vem o batismo com o Espírito Santo, que é o enchimento do Espírito Santo em seu coração. Segundo, o batismo com o Espírito Santo. Terceiro, a santificação contínua. Você agora vai vivendo um aperfeiçoamento diário, é santificação contínua, vai deixando isso, deixa aquilo outro, eu agora não fumo mais, não bebo mais, não minto mais, e tem esse pecado, você vai sendo aperfeiçoado, santificação contínua. E no 4º estágio, a santificação final, a glorificação, no céu. Tudo bem? Estágios da santificação inicial, batismo com o Espírito Santo, contínua e glorificação final. É assim que a gente acredita na santificação. Tá joia? Tá joia? Então, 11º. Oi? A igreja. A gente acredita na igreja. A gente crê que todo crente precisa estar na igreja. Mas tem crente que diz assim, mas na igreja tem muito hipócrita. Na sinagoga, lá no templo também tinha. Jesus foi no templo. Jesus ia na sinagoga. Tem que parar com essas conversinhas. Não, eu fico em casa agora e assisto os cultos em casa. Não, senhor. Você precisa de igreja. A igreja de Nazareno, ela acredita na igreja. Que é o quê? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo que está espalhado pelo mundo inteiro. E esse corpo de Cristo, certo? Ele tem no mundo inteiro as denominações que são ramificações desse corpo, onde pessoas se juntam. Na igreja de Nazareno, Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana e tantas outras igrejas bíblicas. Os crentes estão juntos. Os crentes caminham juntos. Não tem como ser crente fora da igreja. Isso é uma mentira do capeta. Eu sou crente em casa. Eu estou agora assistindo os cultos só em casa. Eu escolho os melhores pregadores. Vai. Então, esse é o discurso de muitos, na verdade, assim, fracos. Porque, presta atenção, a gente nunca viu uma geração tão fraca, que manifesta essa fraqueza a partir da dificuldade de se relacionar com pessoas. É por essa razão que hoje o que tem de mãe de pet, pai de pet, vó de pet, tia de pet, e meu melhor amigo é meu cachorro, lógico. Porque teu cachorro não consegue ver também bem quem tu és. Porque se teu cachorro visse quem tu és... É? Eu costumo dizer, isso é uma geração fraca. Sabe qual é a geração forte? É a geração que convive com pessoas, que ama pessoas, que tem divergências, que tem dificuldades, porque a gente tem mesmo, a gente não concorda em tudo não, é ou não é? A gente não concorda com tudo, você não concorda com tudo em mim, mas a gente é tão maduro que a gente consegue, mesmo com as divergências, a gente consegue conviver, se respeitar, se amar, planejar junto, fazer a obra de Deus junto, porque junto nós somos mais fortes. Você entende?
Então, quando você encontra alguém querendo se separar demais, é porque, na verdade, esse alguém está revelando sua fraqueza. É mãe demais de pet e não gosta de gente, é gente fraca. Vá por mim. Porque as pessoas fortes, elas estão aqui, ó, no meio de gente. Rindo e chorando, trocando tapa, às vezes puxa o cabelo do outro. Mas a gente se ama, é ou não é? Eu amo gente. Se eu viver sem gente, eu estou morto. Tudo bem? Tudo bem? Pois bem, então isso é a igreja, gente. Nós cremos na igreja. Nós cremos na igreja, tá? Ela é fundamental. Vamos para a próxima? 12? Ou é... Ah, não, é o 12 mesmo, né? Nós cremos no batismo, ok? Nós cremos no batismo, que é uma ordenança de Cristo. Ele diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Há uma ordenança para a gente se batizar. O batismo, ele não salva, é verdade, né, Felipe? Mas o batismo, ele testemunha que você é um salvo. Quando eu encontro um crente que já faz 200 anos que está na igreja e diz, eu não quero me batizar não, eu digo, como assim? Você não quer se batizar? Porque todo convertido, regenerado, ele não vê a hora de chegar o dia do seu batismo, é ou não é? Eu quero me batizar, porque eu quero testemunhar para as pessoas que eu nasci de novo. Eu quero dar um declarativo da minha fé. O que está aqui dentro, eu quero revelar aqui fora para as pessoas. Então o batismo é um testemunho que você se rendeu a Cristo. Ok? Nós temos no manual da igreja também a aceitação, certo? De um outro significado de batismo, que é o batismo de criança, não só a nazarena, mas a presbiteriana e outras igrejas, elas, com o significado de uma nova aliança, a igreja de Nazareno, ela admite até um batismo de criança, os pastores que quiserem fazer isso. Eu particularmente não faço. E vocês já sabem disso aqui, né? O que é que eu, pastor André, o que é que eu faço com as crianças? Eu apresento às crianças, que eu acho que isso já é o suficiente para mostrar que essa criança é uma criança da nova aliança, está caminhando com seus pais, seus avós, seus tutores na igreja, faz parte dessa nova aliança, e ela vai crescer. Quando ela crescer, aí eu batizo com o grande significado bíblico, que é morte para o mundo e vida para Cristo. Mas esse batismo de criança é até aceitável dentro da igreja do Nazareno, mas por uma questão de cultura. Cultura. Tem algumas culturas que isso é super normal, certo? Mas eu não faço, ok? Na nossa cultura aqui Brasil, tem uma coisa muito forte ainda do catolicismo com o batismo de criança, uma crença, né, de paganismo. Então, até por essa razão, para a gente não confundir com o catolicismo, aquela coisa do menino não morrer pagão, a gente, aqui no Brasil, a gente evita o batismo de criança. A apresentação é suficiente, o batismo deixa para quando ele crescer. Então, não tem uma referência clara bíblica, por essa razão também, né, que eu não batismo. A admissão disso aí, Gaslin e todos vocês, não só pela Nazareno, mas também presbiteriana e outras igrejas, é fazer uma comparação desse batismo com a circuncisão do Antigo Testamento. Entende? A circuncisão que fazia, lembra que os meninos faziam ao 8º dia de nascido? Lembra da circuncisão no Antigo Testamento? Então, algumas pessoas dizem que o batismo como criança pode ser admitido para substituir essa circuncisão da velha aliança. Mas mesmo assim eu também não me convence não. Mas para mim essa é uma questão irrelevante, ok? Porque nem influi nem contribui. Tá bom? Então eu prefiro não fazer, e a denominação respeita isso porque é uma questão neutra, não é uma questão crucial, né? É algo neutro, algo neutro, você fica livre para fazer ou não fazer. Eu não faço.
Por essa razão, o grande significado bíblico de morte para o mundo e vida para Cristo, só com o entendimento quando chega a ser responsável, moralmente responsável. Mas vocês precisam saber disso. Tá bom? Vamos para a próxima? A ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Nós cremos na ceia? Cremos. O que é a ceia do Senhor? É um memorial. Anunciar a morte de Cristo até que Ele venha. Isso aí é uma ordenança que o Senhor nos deu. Nós precisamos realizar a ceia, ok? Com o suco de uva, a gente não usa vinho aqui. Por que a gente não usa vinho? Porque a gente tem um cuidado muito grande com pessoas que foram alcoólatras, né? Que lutam. Carlos é um e outros mais. A gente não usa vinho porque uma santa ceia aqui, alguém chegar, tomar o cálice de vinho, ele já sai direto para o bar. Isso é muito sério. Então a gente não usa, a gente usa o suco de uva, o pãozinho, que representa o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, tá? Fazemos isso mensalmente. Tem igreja que faz trimestralmente. Tem igreja que faz no semestre. Tem igreja que faz uma vez por ano. Por quê? Porque na Bíblia não tem uma determinação, certo? De quantas vezes você deve fazer no mês, no ano. Então, cada igreja, a nossa igreja, a gente faz uma vez no mês. Tem igreja que faz todo o culto. Acho que é na tudo falando, pegar. Faz todo o culto. Como você falou agora há pouco em relação ao batismo de criança, essa questão da Santa Ceia, não há uma clareza quanto à maneira de fazer. Né? Assim, quantas vezes na semana, no mês, não tem. Tem o seguinte, que a igreja precisa fazer. A igreja precisa celebrar a Santa Ceia, pelo menos aqui, né, uma vez no mês. Ok? E, pastor, tem que ser domingo à noite? Não. Domingo de manhã, domingo de tarde, domingo terça-feira, segunda-feira, qualquer momento, contanto que faça. Ceia, depois da ceia, cura divina. Quem acredita na cura divina? A igreja do Nazareno também acredita na cura divina, né? Que Deus, de maneira sobrenatural, já curou e continua curando pessoas, mas também nós damos muita importância aos médicos, e está aqui o doutor Gasly, né? Os médicos, a ciência, a sabedoria que Deus deu a esses homens para também cuidar do nosso corpo, ok? Então, cremos também na cura de maneira natural. Próxima. Segunda vinda de Cristo, quem acredita? Doutrina central. Nós acreditamos na segunda vinda de Cristo. Olha aqui para mim agora. Tem uma bagunça em relação a essa segunda vinda de Cristo, que é o assunto para também um dia inteiro aqui para vocês. Qual é a bagunça teológica? As correntes. Uns dizem assim, que vai haver a tribulação, a grande tribulação. Aí, no meio, entre a tribulação e a grande tribulação, Jesus vem, leva a igreja, arrebata a igreja, o povo fica sofrendo aqui, né? Alguém ainda vai se arrepender. Quem se arrepender, depois Jesus vem buscar de novo. Outros dizem, certo? Que antes dos 7 anos da tribulação, grande tribulação, Jesus volta. Outros dizem que Jesus volta depois. A igreja de Nazaré não se prende a essas questões, essas correntes teológicas, porque isso é muito complexo, muito complexo. O que a igreja de Nazaré acredita é que ele vai voltar. Você querer cravar, ele volta antes da tribulação, depois da tribulação, no meio da tribulação, isso é muito perigoso, certo? Então ele vai voltar, nós cremos. Eu creio, certo? Que a tribulação, a grande tribulação, não é um período específico de 7 anos, eu creio que é uma era da igreja.
É um número simbólico para mostrar a era da igreja, esse período da dispensação que a gente está vivendo. Entre a subida de Cristo e a volta dele, a gente está vivendo essa tribulação, que quanto mais se aproxima a vida de Cristo, mais é intensificado. Por isso que usa também o termo de grande tribulação, porque vai intensificando essa perseguição, essa luta toda, essa dificuldade toda, os terremotos, e está tudo pela ciência provada, que os terremotos estão se intensificando, as pestes estão se intensificando. Mas número 7 é simbólico, o milênio é simbólico, tá? O que eu me detenho é que Jesus vai voltar, meu amigo, e que eu tenho que me preparar, e que o dia só o Pai, né, sabe. Acabou-se. Você ficar discutindo, brigando, tal, trocando tapa, não sei o quê, corrente teológica disso, e o pior é que os que mais brigam são os que menos se preparam. Então se prepare para a vinda dele. Quando ele voltar, a qualquer momento, eu estou preparado em santidade, amando ele. Estou pronto. Não. Não, e olha, e deixa eu dizer um negócio para vocês, e principalmente, acreditem no que nós temos falado aqui como igreja, principalmente nesse fenômeno de redes sociais. Gente, em nome de Jesus, tenham cuidado, porque o que existe de sensacionalismo, o camarada não pode ver, por exemplo, a guerra agora em Israel. Pronto, agora o relógio de Deus começou a tal, tanta coisa, meu amigo. E tem uns crentes que passam o dia inteiro, né, assustado dentro de casa. Meu amigo, vá viver santidade. O que está acontecendo em Israel é o que de fato já estava predito por Jesus. Guerras, rumores de guerras, né? O que acontece em Israel aconteceu recentemente lá na Ucrânia, e outros lugares estão acontecendo e vão acontecer mais ainda. Jesus já tinha predito isso aí, isso é claro. Então, diante desses acontecimentos, só resta uma coisa para você: não se desesperar, não se apavorar, vá se santificar, meu amigo. Vá se santificar, e tchau. E pare de ouvir fulano de tal, porque um diz uma coisa, o outro diz outra. Aí os caras lá que são apaixonados por esse negócio de like nas redes sociais, bota um cara aqui duelando com o outro aqui, porque um diz uma coisa, o outro diz outra. É uma perturbação. Diga assim: eu amo culto de doutrina. Venha. Uau. Venha, porque a gente aprende o que é essencial e prepara nosso coração, gente, para não se perturbar. Diante, mas menino, morrer a qualquer momento a gente morre e ele voltou para a gente. Gostei, Dedé, gostei. Estou perdido. Verdade. Isso mesmo, a qualquer momento a gente parte. Já era. Ei, e aí a última para a gente concluir? Oi, Betinha. Sim, não tenha dúvida. E daqui para frente só vai piorar, diga amém. Já não tenha dúvida. Vamos lá? Ressurreição. Vocês acreditam nisso? Ok. Quando Jesus voltar, haverá a ressurreição, os mortos ressuscitam, o corpo encontra a alma, né? Depois da ressurreição, nós passaremos pelo juízo, todo mundo vai ser julgado, isso é claro na Bíblia, tem diversos textos, e depois vocês podem ler, tem aí, né? Juízo. E depois do juízo, segue o quê? O destino. Uns, gozo eterno com Cristo,
e outros perdição eterna sem Cristo. Isso é muito claro na Bíblia. Diversos textos apresentam esses 3 pontos aqui, né, que nós acabamos de ler: ressurreição, juízo e destino eterno. Portanto, aqui, doutrina da Igreja do Nazareno. Está aí. Por que a Igreja do Nazareno ela é genuinamente evangélica? Porque ela acredita nessas doutrinas centrais, que a presbiteriana acredita, a Assembleia de Deus acredita, Batista acredita, vamos ver outras igrejas sérias aí, me ajuda, Felipe. Brasil para Cristo acredita. E, bom, para ser igreja evangélica tem que acreditar nessas doutrinas aqui. Se não acreditar nessas doutrinas, não é igreja genuinamente evangélica. Portanto, quando alguém perguntar qual é a doutrina da Igreja do Nazareno, lembre-se dos artigos de fé, tá? Essas aí, pastor, todas têm que acreditar nesses 16, ou tem umas que são 14, por exemplo, não sei. Ou tem que ser as 16 aí. Essas outras igrejas, a Batista, a Presbiteriana, ou tem assim algumas que é obrigatório para ser considerado de evangélico. Sim, tem que estar com essas 16 aí. Ok? Ok? Pois bem, vamos orar e agradecer a papai. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Tem uma notícia boa para vocês. Além disso aqui, ó, na Bíblia, eu vou mandar esse slide para o celular de vocês. Tá? Então, você em casa, lê direitinho, vê algumas referências bíblicas e que Deus nos ajude a continuar. Se Jesus não voltar, né, Beta? Mais 115 anos como Igreja do Nazareno, firmes nessas doutrinas. Desde que a Igreja do Nazareno surgiu, que ela prega essas doutrinas aqui. Estamos firmados. Temos uma base sólida. Não é qualquer doutrina. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Quero pedir. Leva ali, por favor. A nosso, quem não orou aqui, nossa irmã Neuma, que é uma nazarena aí já de um monte de anos. Ora aí agradecendo, irmã Neuma. Soberano Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por mais esse momento tão precioso, Deus, que tu preparou para cada um de nós, Pai. Pai, obrigada por esse ensinamento tão grande que é o ensinamento bíblico, ó Deus amado. Pai, assim nós colocamos nossas vidas nas tuas mãos, ó Deus amado. Que o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares, ó Deus. Que o Senhor possa preparar um sono reparador para cada um dos teus servos, Deus, Pai. E que amanhã, ó Deus amado, nós estaremos aqui para aprender mais de Ti, ó Senhor, que é na escola bíblica, Deus amado. Porque sem Bíblia, Senhor, é difícil, ó Deus, de seguir os Teus caminhos, ó Deus. A Tua palavra está aí, ó Deus, para a gente aprender cada vez mais, ó Deus. Assim nós te louvamos, te dando graça no nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Amém, amém. Amanhã de manhã você pode estudar mais na escola bíblica e à noite, no culto de celebração, não falte. Erga as suas mãos para o alto. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e santificação do Espírito, esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém. Glória a Deus.